Gente bonita, seja bem-vindo, bem-vinda. Sei que vocês sempre começam assim com falação, fofoca, né? Abraços. Mas é isso, que bom ter essa comunidade de amigos, amigas, onde a gente partilha o que a gente é, onde a gente não precisa ter medo e vergonha de quem somos e somos alimentados e alimentadas pela arte do encontro. É isso que sempre Jesus desejou, fazer com que cada encontro fosse uma experiência de salvação, salvação da angústia, do desamparo, salvação de um tempo, às vezes, que a gente atravessa de tristeza e precisa de escuta, salvação porque a gente se sente solitário, sozinho, sozinha na caminhada, e a gente tem um rosto amigo, amiga, que pode ser um lugar, uma face de esperança, de encorajamento e devolver sentido para a nossa jornada. É isso que se faz uma comunidade. Uma comunidade só se realiza, só se permite ser uma comunidade na expressão de Jesus, quando ela é alimentada pela amizade, pelos afetos. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Feche os teus olhos, tenta silenciar tantas vozes que habitam em você, nesse tempo de oração. Deus, que esse encontro, que esse culto, que essa celebração seja esse lugar que media os nossos afetos e que nos devolve encorajamento, que nos devolve perdão, que nos devolve esse olhar de sentido, de alargamento de consciência para a nossa jornada e para a nossa vida. Que essa experiência aqui de uma comunidade que é atravessada com tantas emoções, com tantos sentidos, seja uma experiência de fé e de salvação. Salvação não para uma vida futura do pós-morte, mas aqui e agora. Salvação porque às vezes nós estamos perdidos, desencantados, e a gente precisa ser rememorado no teu testemunho, na tua vida que se fez e se fez de maneira com que fosse capaz de alimentar outros corações à medida que se encontrava, na tua vida que se transformou em partilha, da tua vida que se transformou em cuidado, em proximidade, em devolução de dignidade. Que esse encontro, essa celebração seja esse portal, essa janela que se abre para cada coração que aqui se encontra, para corações que se encontram angustiados, possa ser uma janela de acolhimento, para corações que se encontram amedrontados, que seja uma janela capaz de encorajá-lo para que possa seguir em frente diante da sua jornada, para um coração que se encontra sofrido, que possa ser um bálsamo, um óleo, um unguento, capaz de trazer esperança e fazer com que ela não se sinta sozinha, sozinho e desamparado. Que esse lugar aqui também possa ser esse espaço de fé, de festa e dança, de gratidão, e que tudo isso nós fazemos a partir da tua memória e do teu testemunho. Amém. Você quer aplaudir ao Senhor? Vamos celebrar a vida em Cristo Jesus com as suas palmas, com júbilo nos nossos lábios, cantando a uma só voz essa paz. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma,
seu grande amor. não me guia conquistar. Alegre estou. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz é porque eu amo ao meu Senhor. Não é circunstancial. Não, não, não. Seu grande amor. Não me guia conquistar. Alegre estou. Não é circunstancial. Não, não, não. Seu grande amor. Não me guia conquistar. Alegre estou. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Senhor, aleluia, Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olha circunstancial. não, 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 seu grande amor, alegre estou, não olha a circunstância, não, não, Olha o seu amor. não, seu grande amor, Não me guia conquistar. Alegre estou. aleluia, glória, aleluia, aleluia, Glória ao meu Senhor. aleluia, Glória, glória, aleluia, glória ao meu Senhor. Não olha circunstancial. não, 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 seu grande Não me guia amor, conquistar. alegre estou, não olha a circunstância, olha o seu amor, seu grande amor, alegre estou. Se a nossa fé, que não se guia por vista, mas pelo aquilo que se crê, pelo aquilo que brota do nosso coração. Motivo de muita alegria hoje, temos motivo de sobra só para agradecer a Deus. Vamos cantar isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e se vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Deus, eu sou de Cristo. Cante com a gente, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou o mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer.
e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. A minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Cante comigo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. você acreditou. Isso é tudo. Vamos fazer mais uma vez. Você mudou a minha história. Cante com a gente. Não sou do mundo, Vai. não. Você mudou a minha história e fez o que ninguém me deu uma nova consciência. Podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo Pra você, não sou do mundo, não. Toda a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, que eu te pertenço, que eu te pertenço, Deus. Aleluia. Era um pedaço de pão e um copo cheio de vinho. É a fome e a sede do meu irmão. Por isso, a urgente necessidade da partilha. Que a gente possa agora partilhar uma mesa ali fora que nos espera, nesse tempo de comensalidade, de encontro e de afeto. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é
sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim pra acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Sem amor, Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer e o novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Vocês com a gente. Nunca é tarde, não, vai, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Eu queria convidar os irmãos e as irmãs que vão nos ajudar a distribuir a ceia nesse instante. Eu queria que você ficasse em pé nesse instante onde a gente vai consagrar o pão e o vinho, que são elementos tão comuns, porque é a partir dessa imagem, daquilo que faz parte dos nossos hábitos, das nossas rotinas, que Jesus incorpora o sagrado. O sagrado não está na dimensão de um mistério inalcançável, de que você não consegue compreender. Não. O sagrado se encontra na dimensão que pode tocar bem aí, na tua linguagem, no fundo do teu coração. Por isso que ele pegou o pão e o vinho e fez desse gesto um memorial onde a gente consagra tudo que a vida é. Vamos orar. Nós consagramos o pão, o vinho, como esses elementos tão comuns, ordinários, que fazem parte da nossa vida, mas que agora catalisam esperança, sabores, memória, encontro, possibilidade de perdão, graça, afeto, e tudo isso para que a gente
possa se encontrar em comensalidade junto à tua mesa, sem ter medo, sem se sentir culpado, abraçados pelo amor, pela graça e pela misericórdia, sem a hierarquia a qual às vezes a gente coloca sobre si mesmo, olhando para Deus para cima, mas Ele está aqui na mesa ao lado. Amém. Todos e todas são bem-vindas para esse momento. A casa é nossa. Você que está aqui pela primeira vez é bem-vindo, é bem-vinda. Você que não faz parte da nossa religião também é bem-vindo. As nossas crianças são bem-vindas. Ninguém pode ficar de fora dessa mesa. Podem ir. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Vamos ficar em pé. Aproveita esse tempo para trocar o cálice com alguém, desejar esperança. É o povo de Deus aqui reunido, são irmãs e irmãs de fé. Não há uma hierarquia sobre nós. É o vento do Espírito que sopra dizendo: há esperança, é possível um mundo melhor. É nessa comunhão, é nessa comensalidade a qual a gente possa expressar o amor e o testemunho radical de Deus entre nós. Se você não recebeu, faz um sinal assim. A gente não quer ninguém de fora desse momento. Se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor.
Aleluia. A Eucaristia, o pão, é Jesus inteiro que se dá a cada um de nós. É por isso que ele vai dizer o seguinte: olha, para vocês fazerem parte comigo, é preciso vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue. É um pacto, é uma aliança, é uma relação, é um enlaçamento de uma vida que se dá por inteiro, de uma vida que se aproxima da nossa humanidade com tanta radicalidade que não é possível a gente querer viver a nossa vida, a gente querer viver a nossa história sem essa intensidade. Eu me torno também um pão para alguém. Eu me torno também alimento para alguém, porque é nesse instante em que eu tenho uma chance, o lugar, a experiência de alimentar alguém, que também o meu coração pode ser alimentado com tanta afetividade. Por isso ele parte o pão. Sabe por quê? Porque a graça da vida não é no acúmulo, meu irmão, minha irmã. A graça da vida não é nesse projeto individualista, egoísta, a qual nós estamos imersos, não. A graça da vida é esse mistério onde a gente se abre para a multiplicação dos afetos. E é por esse gesto que a gente também se torna partilha e quer dividir o nosso coração com todas as gentes do mundo que se encontra precarizada, empobrecida. Você vai comer esse pão com esse gesto. Eu preciso ser um alimento para alguém. Vamos comer do pão. A gente vai comendo o pão. Tem um doce, mas tem também um salzinho, dando essa percepção que a vida é agridoce. E a gente vai colocando na boca um pouco de saciedade, de contentamento. Para de viver uma vida que te esgota. Para de querer ser esse projeto de existência que nem você se dá conta de experienciar a saciedade e o contentamento. Você não consegue degustar presença, olhar, carinho. Se permite vivenciar isso. Cuidado, sussurro, deliciamento, prazer. Semelhantemente, ele pegou o cálice. Não é o cálice da culpa. Por que você se sente tão culpado? Por que você se sente tão amedrontada? É o cálice de uma nova relação. A tua vida não é mais contábil. Quantas vezes você vem à igreja, quantos dízimos, quantas ofertas, quantas orações. Não é mérito. Eu não preciso fazer nada, pastor. Não.
A relação agora é da gratuidade, de uma vida livre. E nessa liberdade, quem vai colher as consequências é você. Um projeto de amor não se sustenta pelo mérito, um projeto de amor não se sustenta pela correção, um projeto de amor só é possível pela liberdade. Essa é a pergunta que ele faz para os amigos. Vocês me amam? Porque só o amor pode conduzir a nossa relação. E aí sim, a gente pode tomar o mesmo cálice. É uma nova aliança. Há louvores nos seus lábios, oração. Aleluia, Deus, que bom estar entre amigos e amigas. Que bom que nós não somos regidos pela culpa, pelo adestramento, pela manipulação. Nós estamos aqui reunidos para isso, para testemunhar uma vida que se faz promissora, encantada, a partir desse testemunho que é intenso, que é vivo e faz com que a nossa vida transborde em alegria, em partilha e faz com que a gente não se esqueça de quem está à beira do caminho e nós sejamos mãos e braços estendidos de uma vida que se torna dom e por isso é bênção, é presença, atenção para aqueles e aquelas que mais sofrem. É por isso que nós desejamos hoje e queremos com que essa Eucaristia, esse memorial possa ser tão presente, atravessando os nossos corpos, para que a vida não se torne cada vez mais precarizada, empobrecida, violentada, rejeitada, mas acolhida e amada. Amém. Você pode sentar. Deixa eu dizer duas coisas importantes para vocês. A primeira é que domingo que vem é a nossa Páscoa. Nós estamos em um outro calendário. Né? Porque eu sei que no feriadão vocês não vão estar aqui, gente. Essa igreja é muito santa, vocês vão estar jejuando. Vocês vão estar no retiro espiritual, né? Então a gente resolveu antecipar. Vai ser uma linda manhã, coral, música do Márcio, então um tempo de afeto, de fé. Nessa semana a gente já tem arte, mas eu quero o teu compromisso. O que é que você vai fazer? Vai ser colocada a arte no nosso grupo, nos nossos grupos de aproximações, no nosso Instagram. Compartilha, sabe? Divulga, faz aí um anúncio da tua igreja, propaganda. Você só fica colocando lá, compartilhando fake news, né? Muda a rota. Tô brincando, mas assim, você fica recebendo fake news e não rebate, não combate. Então faz diferente. Quando você receber uma fake news, aí você olha aqui, ó, tô te convidando para isso aqui, ó. Entendeu? Nesse movimento onde a gente compartilha e a gente acredita que vai ser uma manhã muito, muito preciosa e bonita. Gente, vocês viram que a mesa ficou assim, né? Bem Páscoa, né? Agradecer aqui a Osilé e a Sara. Esses chocolates aqui são fictícios, vocês não precisam pegar, tá? Então é isso. Domingo que vem, no mesmo horário, às 10 da manhã, a nossa suíte pascal. É Diários da Cruz ou é Diário da Cruz? Tá aí, o Diário da Cruz. Tá aí, tá? A gente já tem as informações aí, vocês vão compartilhar. Daqui a pouco já vai estar no nosso Instagram, no nosso grupo aí também do WhatsApp. O segundo recado, também importante, né, é que o nosso pastor está se recuperando, não se preocupe, vai estar aqui conosco domingo que vem. É porque ele é um menino arteiro, né? Ele é muito arteiro, né? Mas ele está bem,
E ele disse, não, hoje eu vou ficar em casa. Eu disse, eu sei, porque você vai ficar em casa. É que estão prendendo você. Né? E com certeza vai estar aqui no próximo domingo com a gente, celebrando essa bonita e bela manhã. Vamos servir a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. A nossa criança que está aqui, as nossas crianças podem sair. Nós começamos hoje uma caminhada sobre os símbolos da Páscoa, um projeto que a gente tem para elas. E eu acredito que vai ser uma bonita caminhada. É isso. Chegamos no início do mês, tem contas a pagar e a gente precisa da sua ajuda. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da doação, do dízimo e da oferta. Você pode fazer isso pelo Pix, você pode fazer isso contribuindo ali, como algumas pessoas já estão fazendo na máquina de cartão. Você pode também usar o gasofilácio com o envelope, né, fazer a tua doação em dinheiro, se você ainda usa dinheiro. E esse é um tempo a qual a gente acredita que é fundamental para a gente manter esse lugar, esse espaço como afirmação, como um momento onde a gente se destina a esperançar a vida. Se a gente acredita nesse projeto, se a gente deseja que ele se mantenha vivo, intenso, presente em nossa cidade, em nossas vidas, a gente faz esse gesto de compromisso. É na liberalidade, na solidariedade, na generosidade. E aí tem uma afirmação de Paulo que esse instante não pode ser pesado, tem que ser com alegria. Que bom eu ter esse lugar para chamar de minha casa, minha comunidade de fé. Então ela precisa de mim e eu me disponho com a força do meu pequeno gesto. Não é com gestos grandiosos. Multiplicação do pão é isso. Pequenos gestos, pequenos pães, pequenas doações tornam esse lugar um lugar de esperança e de encontro que salva. Vamos orar a Deus. Obrigado por essa comunidade, por gente tão desprendida, que diz sim a esse projeto, que diz sim a essa comunidade, que diz sim para que a gente possa expressar o teu testemunho com leveza e coragem. Leveza porque a gente não quer uma vida que se torne adestrada pela religião e pela fé, mas uma vida que é soprada pelo teu Espírito e com graciosidade e liberdade a gente vive o teu testemunho. Coragem porque a gente não tem medo de dizer que existem estruturas malignas que tornam as nossas vidas cada vez mais empobrecidas, violentadas através do ódio, através do preconceito, do racismo, da homofobia. E a gente não tem medo de dizer não, não é esse o projeto do reino de Deus. Nós não nos calamos diante daquelas que precisam da nossa voz. Que seja esse tempo. Amém. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu
meu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. E vem, Senhor, resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, meu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim Obrigado, gente, por esse tempo de louvor tão bonito. Queria chamar aqui um amigo querido, que a gente já se conhece aí há alguns anos. A gente não pode dizer quantos anos conhece o amigo, porque a gente pode revelar a nossa idade, né? Vem para cá, Simões. Um amigo que durante muito tempo foi pastor presbiteriano. Não sei como é que ele conseguiu essa proeza. Militante dos direitos humanos, sempre. E que a gente pôde se encontrar aí em tantas atividades. Fomos algumas vezes a Sobral falar sobre direitos humanos e fé. Eu trouxe ele algumas vezes para Bethesda para também falar sobre, nessa perspectiva, sobre a questão do racismo, né? E eu disse para ele que eu estava devendo ele, para ele vir falar de coisas bonitas, porque às vezes que ele vinha, era sempre uma pauta assim que doía, né? Racismo é uma coisa que dói, direitos humanos também a gente acaba
sendo uma pauta que tem o seu profetismo. Aí eu disse, cara, é preciso pelo menos uma vez para tu acalmar o nosso coração, sensibilizar a nossa alma, né, com só coisas bonitas. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos orar, ele é de tradição presbiteriana, né? Mas eu vou fazer essa oração aqui para abençoar, que encheu o vaso. Deus, que bom receber o Simões aqui na nossa casa. Que é a casa dele, ele sabe disso. As portas estão sempre abertas. E que esse tempo possa ser um tempo que nos inspire a serem pessoas mais bonitas, parecidas contigo. Tá, dá certo aqui. Tudo bom, gente? Vocês já notaram que o Johnny é muito generoso, né? E eu também fico pensando nesse milagre, né? Como é que... Enfim. Mas quando eu fui ordenado, as coisas eram mais simples, eu acho. A gente lutava e pensava o mundo de outra forma, né? Hoje o mundo tá essa bagunça aí que uma semana está tudo bem, outra semana ameaça nuclear, coisa que eu só vivi nos anos 80. Entreguei aí um pouquinho, né? Quem aí estava vivo nos anos 80, lembra aí que a qualquer momento um maluco lá apertava o botão e aí colocaria a gente no apocalipse nuclear. Mas deixa eu conversar aqui com vocês uma coisa. Quando eu estava no seminário, há muitos anos atrás, as pessoas, os professores, né, ali muito gentilmente orientavam a gente. Quando você for fazer uma homilia, um sermão, evite falar sobre essas experiências pessoais e tal. E de um tempo para cá, na verdade de uns anos, longos anos para cá, eu fico pensando de como a minha relação espiritual não se dá para fora do dia a dia. Pelo contrário, se eu não conseguir encontrar sentido na espiritualidade do dia a dia, para mim é uma espiritualidade que não corresponde. Então, eu abandonei esse conselho, por mais bem intencionado que ele tenha sido. E aí eu fico pensando todas as coisas que acontecem na minha vida, as coisas que eu vejo, e por onde eu caminho, eu fico pensando, que resposta a espiritualidade dá para isso? Quem aqui me conhece um pouquinho de antes, eu já vi a vida pelo avesso, gente. Eu já vi coisas que as pessoas comuns vão viver 3 vidas e não virão. Porque eu me dediquei muitos anos, né? Trabalhei no socioeducativo. Quando todas as unidades do Ceará foram desativadas, eu estava lá. Né? 400 e tanto adolescentes no presídio militar. Aquilo é surreal, aquilo é o inferno de tantas formas, né? Então eu dediquei minha vida a ver as coisas pelo outro lado, pelo lado avesso da humanidade. E todos esses caminhos eu fiquei me perguntando, que fé é essa? Que ainda quando eu estou lá em pedaços, o coração despedaçado, que fé é essa que sustenta? Porque eu também não estou interessado numa espiritualidade que não me sustente, só me sustente quando está tudo bem. Aí está de boa, né? Nem preciso. Mas quando a nossa humanidade falha, o nosso projeto de sociedade falha, quando as utopias não dão conta, tem que ter alguma coisa ali para sustentar, que senão a gente vai para o desespero, né? E aí eu lembrei de 2 coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui, para a gente colocar aqui como pano de fundo, tá? Eu fui dar uma aula sobre a cosmogonia de Ailton Krenak. Ailton Krenak é aquele cara indígena, lá os Krenak estão ali perto do Rio Doce, né, em Minas Gerais, foram brutalmente atingidos pela barragem de Brumadinho, pelo vazamento de Brumadinho e pela morte do Rio Doce. Krenak é uma liderança indígena desde muito tempo, né? Na Assembleia Constituinte, Krenak já estava lá levantando a voz como um arauto do direito dos povos indígenas. Bom, Krenak vai dizer que a gente precisa recusar essa fatalidade do mundo. O mundo, a gente precisa recusar essa barbárie e essa narrativa de destruição. Ele disse, nós não podemos acreditar nisso.
E aí outra figura que eu tenho me dedicado um tempo a estudar é o Nego Bispo. Nego Bispo é uma liderança quilombola, né? Faleceu há pouco tempo e foi um dos homens, um dos maiores intelectuais desse país. E Nego Bispo dizia, olha, a gente precisa prestar atenção na força das palavras, né? Então ele encantava as palavras e ele enfrentava a colonialidade, o colonialismo, a partir das palavras também. E ele disse, o que o colonialismo bota força, a gente vai lá e reinventa a palavra. Então, como ele não tinha tradição de escrita, Nego Bispo vem de uma tradição quilombola que é oral, então ele dá uma outra força para as palavras, né? E tem uma outra figura que é o Davi Copenaua. Davi Copenaua, ele vai pensar o mundo a partir de uma cosmogonia dos Yanomamis. E o Davi Copenaua, ele tem esse nome porque ele, como Yanomami, se aproximou ali dos brancos e foi batizado, inclusive na igreja evangélica. E aí quase que roubam a alma do Yanomami, né? E aí ele volta, né, para o seu povo e aí faz o caminho. Hoje ele é uma liderança, é um dos maiores, das maiores lideranças espirituais do povo Yanomami. E o Davi Copenaua, ele fala que na cosmogonia dos Yanomamis, os chapires, eles sustentam o céu. E se a gente derrubar as florestas, as bases do céu desabam e o céu vai cair sobre nossa cabeça. Eu estou trazendo essas narrativas de povos diferentes, porque cada povo tem a sua compreensão sobre o mundo e sobre como as relações se dão. Né? O Krenak vai dizer, olha, aquela montanha ali, aquela montanha é meu antepassado, é meu bisavô, é meu avô. E a montanha manda uma mensagem para ele, ele consegue entender porque tem uma relação ali, mais do que metafísica, né? Tem uma relação ancestral com a natureza. O Nego Bispo vai falar sobre a espiritualidade ali do terreiro, né? Porque na relação quilombola as coisas se dão não pela troca, né? Não é essa hierarquização que a gente tem, mas é pela dádiva. Então ele diz, olha, pobre é quem mora na cidade. Ele disse lá, eu posso passar uma semana sem trabalhar. Eu tenho a farinha que eu fiz o ano passado, eu tenho a banana que eu plantei, eu tenho o rio que me dá o peixe, então eu posso passar uma semana sem trabalhar. Quem é na cidade que passa uma semana sem trabalhar? Se não trabalhar, vai morrer de fome. E aí o Nego Bispo vai dizer, quem é que é mesmo pobre, né? Enfim, eu estou falando isso porque a existência me dói. Viver, gente, me dói cada vez mais. Pode parecer que não, mas me dói pra caramba. E eu gosto demais de viver. Talvez por isso eu sinta tanto. Todo dia, gente, eu olho assim, meu Deus, tem sentido ainda ficar aqui? Esse mundo ainda me dá sentido? Eu enxergo muitas dores. Agora, por exemplo, em Fortaleza, se chover de manhã, eu não consigo tirar o carro da garagem, porque a minha rua alaga. A minha mãe passou essa quadra invernosa todo dia sem sair de casa, saiu ontem. Porque ontem não choveu, ela conseguiu sair de casa. Você imagina, está numa cidade como Fortaleza, a quarta maior cidade do país, e você não conseguir sair de casa porque tem água represada na rua. E eu fico pensando, vale a pena viver assim? A gente viu aí, eu sou pesquisador de segurança pública, a internet, que a gente agora não consegue viver sem internet, estão atacando as empresas de internet, enfim, o crime migrando de uma loja ali do narcotráfico para a ótica do negócio, né? E eu fico pensando, vale a pena viver na quarta cidade do país com essas condições? Sem contar os índices de pobreza, enfim, de toda coisa. Eu fico pensando nisso e cada povo foi encontrando um jeito, uma utopia, uma recusa, para que a existência faça sentido. Eu tive agora recentemente no Rio de Janeiro, e eu estava falando para o Johnny, a gente tem muitos problemas, mas nenhum se compara aos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Nenhum, gente, a gente está muito bem. E o ruim é que a gente está se comparando com o Rio. Essa é a tragédia.
em comparação com o Rio de Janeiro, nós estamos ótimos. E essa é a nossa tragédia, porque o padrão está muito baixo, né? O Rio de Janeiro está insustentável. Ele é insustentável, é um projeto insustentável. Mas veja, se as utopias estão me provocando a isso, me fazendo essa pergunta, para que raio serve o Evangelho? Por que é que eu teimo e insisto? Às vezes eu insisto em seguir Jesus, e às vezes é Ele que insiste que eu o siga, e essa é a relação. Eu fico pensando, e quando o John me provocou, eu disse, cara, a gente segue o Evangelho é para ter esperança. O Evangelho, diferente das outras utopias, ele me convida a ter um compromisso radical com a esperança. E eu queria falar com você rapidamente sobre 3 coisinhas que eu acho que o Evangelho dá esperança. Vocês conhecem ali o livro do Apocalipse? Quando eu era criança, eu tinha medo. E, cara, Bíblia não é um livro infantil. Não bote sua criança para ler a Bíblia. Não faça isso. Meus pais, enfim, na melhor das intenções, fizeram isso e eu comecei a ter medo do mar. Porque tem a besta que subiu do mar. E eu era muito criativo na cabeça, e eu li aquele negócio do Apocalipse e ficava com medo. E aí, depois, para eu fazer as pazes com o mar, gente, foi tempo. Né? Aqueles seres mitológicos, né? Não sei quantas cabeças, enfim, tem diadema. O que é diadema? Enfim, até montar a imagem do monstro na cabeça, né? E depois entender lá na frente que não tem monstro nenhum não, viu, gente? É um sentido figurado, o cara tinha outra intenção, né? De falar através de figuras, para a mensagem não ser decifrada pelo poder de Plantão. Mas, enfim, mas tem uma parte no Apocalipse que eu gosto. E no Apocalipse 21 e 22, é como... Eu gosto daquilo, gente. É um lugar que eu queria ficar, sabe? A minha esperança se ancora naquele negócio. Quando eu leio ali, gente, a vida é boa. É bacana isso aqui. Então, no Apocalipse 21... o 21 e 22 é a minha parte favorita. Eu adoro isso aqui. Diz o seguinte: vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, que eu tenho medo, já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso, saiu do trono uma voz forte e ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte. Pois nunca mais haverá luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. E continuou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele me disse ainda: elas se realizarão. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei o Deus dele e ele me será por filho. Palavra do Senhor. Cara, eu acho que a grande primeira coisa assim que me salta os olhos, eu fico cheio de esperança e querendo viver mais, é que Deus vem morar com a gente. Eu daria tudo se eu conseguisse morar com a minha avó de novo. Eu daria tudo para morar com meu pai de novo. Né? Já faleceram. Porque são referenciais para mim de amor. Quando meu pai estava vivo, gente, eu tinha absoluta certeza de que nada no mundo podia me alcançar. E se me alcançasse, só de estar perto do meu pai, me colocava num lugar, gente, que... Cara, eu venceria todas as coisas perto do meu pai. Eu acho que a grande mensagem que assim me enche os olhos, me encanta e diz assim: meu irmão, eu vou para cima da vida, é porque o texto diz que Deus vem morar com a gente. O verso 3, diz:
Esta é a tenda de Deus com os homens, Ele vai morar com eles, eles serão o seu povo, e Ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Bicho, não tem nada mais revolucionário que isso. Eu consigo enfrentar a vida de boas, e pode juntar aí os problemas aí, cara, faz a fila aí um por um, eu vou vencer todos. Porque Deus vem morar comigo. Sabe? É o resgate de uma autoestima. Pô, cara, ele podia estar em qualquer canto, ficar lá no cosmo, que é massa, sem som nenhum, enfim. Aquela escuridão bacana, como se fosse o útero. Deus podia estar lá. Mas o texto está dizendo, ele vem morar comigo, bicho. E eu sei quem eu sou. Eu não sou gente boa. De manhã eu não quero nem falar com as pessoas. Não quero. E se eu pudesse eu me isolar no meu canto, eu me isolava, gente, porque às vezes interagir cansa. E eu também tenho minhas coisas, não se iluda não sou gente boa. Mas o texto está dizendo que a despeito de mim mesmo, Deus faz uma escolha de vir morar comigo. Porra, velho, eu vou vencer qualquer coisa no mundo, porque teve alguém que decidiu, ele podia, livremente, podia estar em qualquer outro lugar, mas ele disse, eu vou fazer a minha tenda com eles. Eu acho que isso restaura uma perspectiva comunitária. Cara, sozinho, isolado, ninguém é capaz, já dizia a velha canção, não é? Restaura uma perspectiva comunitária. E Provérbios vai dizer, aquele que insiste em ser só, insiste na estutícia, na ignorância. Ai de quem é só, não é assim que a Bíblia diz? Ai daquele que é só. Eu acho que Deus vem morar comigo para me restaurar uma dimensão comunitária. A gente fez agora o ritual da comunhão, trocamos o cálice, não é? Desejando boas coisas para os outros, é como Deus se viesse para a minha vida me desejar coisa boa. E dizer, ei cara, agora a gente está junto. Me resgatar de uma perspectiva individualizante, né? De olhar para as coisas a partir do ego. Pô, é cada ego trip na vida, bicho. Aí Deus vem e diz assim, olha, eu vou morar, fazer a minha tenda, um puxadinho na sua casa. É como Deus está dizendo, cara, guarde um pedacinho aí do seu coração, que eu quero ficar dentro dele. É uma perspectiva e uma esperança de nunca mais eu ser só. Quantas coisas e quantas relações a gente entra na perspectiva de fugir de estar só, não é? E agora Deus está dizendo, ei, calma, eu quero restaurar uma dimensão comunitária na sua vida. Eu vou armar minha tenda no seu coração. Meu irmão, eu acho isso de um amor revolucionário e de um sossego. É como se Deus estivesse ancorando a minha alma nesse mar tão grande e agitado e de incerteza que é o mundo. Deus está dizendo, eu vou fazer morada em você. Uma outra perspectiva que eu acho que é a perspectiva restaurada da intimidade. Já falei para vocês que eu não sou gente boa, mas Deus sabendo que eu não sou gente boa, Ele escolhe vir. Eu acho isso, gente, a maior prova de amor do mundo. É quem conhece você e não vai embora. Porque se eu me conhecesse de verdade, eu ia embora de mim mesmo. Eu só não vou porque não é possível ainda. Mas me coloca, saber disso, me coloca num acalanto, gente, num acalanto tão bom, que eu não quero que Deus vá embora da minha vida. E às vezes que eu quis que Ele fosse embora, Ele insistia em ficar. Eu acho isso fantástico. Eu acho que uma outra esperança que esse texto brota no meu coração é a cura para quem está dodói da alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fiquei dodói da alma. Eu acho que a extrema-direita fez isso com o meu coração. Eu não tinha um coração tão mau. Mas a extrema-direita arrancou os meus piores pensamentos e as minhas piores intenções. Eu fiquei dodói da alma. Porque essas pessoas querem dançar em cima do meu túmulo. Essas pessoas querem que as pessoas que têm a cor da pele como a minha morra. E morra a míngua. E eu não consigo aceitar isso de boa, porque eu gosto da minha vida.
Mas a extrema-direita arrancou a doçura que eu tinha. Arrancou. E eu fiquei dodói da alma. E o meu coração começou a flertar muito fortemente com a violência. Porque eu entendo também que a violência, não estou aqui falando de moral, gente. Eu estou falando de linguagem. Violência é uma linguagem que eu recusei por muito tempo. Mas que quando eu vi a extrema-direita avançando e batendo na porta da minha casa, eu disse, tem que ter alguma resposta para isso. A extrema-direita, ela machucou meu coração como nenhuma outra experiência pôde fazer. Porque eu sempre blindei, tinha ali um âmago dentro de mim que eu blindava e que eu dizia, aqui o mal não chega. Eu preciso manter aqui o meu coração intocado, incontaminado do mal. E eu guardava isso com muito zelo. Mas o fundamentalismo, o extremismo, personificado ali na extrema-direita, machucou meu coração e eu fiquei dodói da alma. E aí já não conseguia olhar para o mundo e para as pessoas da mesma forma, porque aquelas pessoas não são só meus adversários políticos, elas se transformaram em inimigas. Se elas pudessem, elas me matariam. E aí eu caminhei ferido, machucado, desconfiado, desacreditado de alguma forma. Mas é no texto que diz que Deus vem para perto. O verso 4 diz que Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, pois não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Leonardo Boff diz que resiliência é a capacidade que todos nós temos de não deixar que as coisas ruins da vida tenham a última palavra. Esses caras não vão vencer meu coração. O mal não vai vencer meu coração, porque na Bíblia diz, e tem uma mensagem de Deus para o meu coração, dizendo que Deus vai enxugar as lágrimas dos meus olhos. E eu já chorei demais na vida, e Deus está prometendo para mim um sorriso, porque Ele diz que vai, além de enxugar as lágrimas, não haverá mais morte. Deus está ensaiando um sorriso nos meus lábios. Se eu estou dodói da alma, Deus está me oferecendo a cura, e Ele promete, não haverá mais morte e nem choro. Eu acho que Deus também está restaurando e me curando dos meus vários lutos. Quando alguém ameaça cortar o Bolsa Família, isso me causa um luto, porque eu sei que o Bolsa Família representa para a vida de quem não tem nada. Quando as pessoas querem diminuir as universidades, isso para mim é um luto, porque eu sei o que a universidade pode fazer na vida de um menino pobre. Quando se coloca o teste de gastos, isso para mim é um luto absurdo, porque eu sei que o Estado deve ter responsabilidade com as pessoas que mais precisam nesse país. Eu sofro pra caramba, meu povo. O cara lá do Eclesiastes, ele diz que quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre. E eu tenho mania de ser curioso. Aí eu olho uma coisa, eu vou lá olhar no orçamento. Tem quanto para o orçamento? Aí eu vejo uma coisa, eu vou pesquisar lá na lei. Qual é a lei? Tem uma lei lá no Senado Federal que... Cara, eu vou atrás. E quanto mais eu vou atrás, mais eu sofro. Tem uma promessa de Deus para a minha vida de curar esses lutos no meu peito. Para que meu coração não seja só uma chaga aberta. Para que as dores do mundo... Ele está me prometendo, olha, eu vou enxugar as lágrimas. Tem também um outro lugar que eu acho que essa promessa de Deus, ela chega, que é como se todas as mazelas do mundo, as iniquidades do mundo, em algum momento, em algum lugar do espaço-tempo, serão restauradas por Deus. Todas essas estruturas que causam a morte, tem em algum lugar em Deus, no espaço-tempo de Deus, que elas
serão saradas, que elas serão suturadas, elas serão tratadas, e a gente vai poder ter vida plena, vida abundante, e a gente vai olhar um para o outro sorrindo, como no momento que a gente estava aqui em comunhão. O texto do Apocalipse, ele faz isso comigo. E tem uma terceira dimensão do texto. Quem aqui vem de uma tradição pentecostal? Tem um hino da harpa cristã chamado O Exilado. Alguém aqui já leu o livro O Peregrino? Bicho, era um clássico. Todo mundo lia o Peregrino, é um clássico da literatura protestante, e tem um hinozinho chamado lá O Exilado. Tem uma dimensão que eu estou chamando de a dimensão de voltar para casa. Os povos africanos, a cosmogonia africana, faz essa volta, convida todo mundo a voltar. Então, todos os negros, todas as pessoas negras têm essa dimensão de voltar para a sua ancestralidade. Sankofa, né? É o pássaro que volta, o pássaro que olha para o futuro, mas ele pega o seu ovo no passado. Então, a gente está sempre olhando para o futuro, mas a gente tem um passado grandioso para ser restaurado. A cosmogonia africana diz sempre do retorno, né? Não é à toa que o povo judeu volta. Quem está exilado, gente, quer voltar, né? A gente teve um período no país com vários exilados, e o sonho dessas pessoas era voltar. O verso 6 e 7 fala um pouco sobre essa perspectiva do retorno, de quem está numa jornada muito grande e precisa voltar. E volta para onde, gente? Volta para a sua origem. Se eu acredito que a minha origem é divina, o meu retorno é para onde? É para o divino. Esse mundo que já não me dá respostas para frente, se o futuro é incerto, eu posso voltar para a minha origem e reorientar a caminhada. O 6 e 7 vai dizer, olha, eu sou o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Eu já fui para Canidé a pé algumas vezes, e já fui de bicicleta outras vezes. E esse ano eu vou de novo, a pé e vou outra de bicicleta. É difícil pra caramba a caminhada, são só 120 quilômetros. Não é uma caminhada impossível, né? Caminhando bem, sem estourar os pés, dá para fazer 30, 20 quilômetros por dia, 25, dependendo do dia. Em 3, 4 dias você termina a caminhada. Mas toda vez que eu me coloco a caminho, os desafios, diz que o caminho testa a fé do caminhante. O caminho testa a fé do caminhante. E, cara, aí tem uma hora lá que o sapato já aperta e você quer caminhar descalço, mas se caminhar descalço vai arrebentar os pés e você não bota no final. E aí você tem que caminhar ali com algum incômodo, né? E aquela ruma de coisas que você leva, não, vou levar uma barra de cereal, vou levar uma água, e aquilo pesa no caminho, você quer se livrar daquilo. E no máximo você vai andar com uma garrafinha d'água para não levar muito peso. O caminho vai lhe despojando. Para quem está no caminho, nesse caminho da existência, eu sei que cansa. E o texto parece que conhece sobre isso, e ele diz, olha, para quem tiver sede, eu vou dar de beber. E me parece que Deus conhece o meu coração e a minha existência e está dizendo, meu filho, você está cansado? Nesse retorno, você está machucado? Eu tenho água para lhe dar. E não tem nada mais valioso do que um copo d'água para quem está no caminho deserto. Se você está passando um deserto na sua vida, que bom que você está passando, mas tem água da fonte da vida para você em Jesus Cristo. Tem água, meu povo, e também tem vitória, porque ele diz, a quem vencer, o vencedor receberá esta herança. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Meu irmão, nós voltamos para casa, cara.
Nós voltamos para o grande retorno, nós estamos fazendo essa travessia. E ninguém entende mais de travessia do que o povo negro. Nós estamos sempre voltando. E Jesus está dizendo, meu filho, se você voltar, faça o retorno para o divino, faça o retorno para o seu sagrado, faça o retorno para a sua origem. Então, por mais que as pessoas me rotulem e digam isso e aquilo de mim, não interessa, porque eu sei para onde eu retorno. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele me promete água da vida, e mais do que isso, Ele me promete vitória, cara. Eu posso voltar, eu tenho para onde voltar, meu povo. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. Eu estou voltando para casa, meu povo. Eu estou voltando para aquele colo que me entende, que sabe de mim, que não desiste de mim. Então, mais do que uma utopia, a palavra de Jesus oferece esperança. Esperança porque Deus vem morar com a gente. Esperança e cura para quem está dodói da alma. Eu já tive bem pior. A alma estava na UTI, meu povo, eu quase cedendo aos apelos do fundamentalismo. Jesus foi lá e teve misericórdia de mim. Mas esperançar também porque eu estou voltando para casa. E cada dia que passa, eu estou voltando para casa. Nada mais no mundo me assusta. Maya Angelou, nada nesse mundo me assusta. Porque eu sei que eu estou voltando para casa. E eu sei que meu pai está lá me esperando. Meu pai, que é meu irmão, ele está me esperando, ele promete água, mas também me promete vitória. Ninguém vai me vencer, gente. E esse aqui não é um discurso de empreendedor, não. Ninguém vai me vencer, porque Jesus está dizendo, eu tenho vitória para lhe dar. Então, o mal não vai me vencer. Eu estou voltando para casa, e eu sei que o meu Redentor vive. Então, para você que chegou aqui, se você se irmana comigo nos momentos de desesperança, nos momentos de que a vida balançou, a fé não fez sentido, eu queria convidar você agora a encontrar sentido e esperança na palavra do nosso Redentor e dizer, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Obrigado pela atenção, meu povo. Deus abençoe. E eu espero que Deus faça um milagre de transformar a minha palavra em palavra de Deus para você. Deus abençoe. A gente tem uma canção. Vamos terminar com a canção. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz faz parte do caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó a cabeça, eu que sou corpo, parte desse corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus,
ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Você pode ficar em pé. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor, um vencedor em Cristo. Que palavra, né? Bom demais te ouvir, amigo, que faz tanto bem ao nosso coração e que a gente não esqueça do nosso compromisso. A arte já está aí, você vai compartilhar domingo que vem, Diário da Cruz, a nossa suíte pascal. Vai ser um tempo muito bonito. Faz assim com tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação que é doce, suave, que é despertamento também do Espírito, possa ser com cada uma de nós. Se a gente deseja hoje, durante a semana e sempre isso, possamos dizer amém. Amém. Até domingo. Boa semana. Dá-me mais graça, Senhor.